Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, aqui quem nos fala é pastor Aziel. Mais uma vez eu quero trazer aqui um vídeo, um ensino, mais uma reflexão para os irmãos, dentro da Bíblia e também bem polêmico. Eu não sei o que está acontecendo, que todas essas palavras aí que Deus está me dando aí é bem polêmica. Uns creem de uma forma, outros creem de uma forma, mas aqui eu não estou para discordar de ninguém, cada um tem a sua opinião, cada um crê da sua forma que quiser. Amém? Vou trazer aqui só algumas reflexões para os irmãos sobre graça e lei. Nós somos salvos pela graça ou é pela lei? Aí fica uma questão, fica aí uma grande polêmica aí, que muitos acham que é pela lei, outros acham que é pela graça. Só que na verdade, meus irmãos, nós temos que entender o que Paulo fala lá em Efésios 2, versículo 8. Que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Na verdade, nós não somos salvos pela graça. Nós somos salvos por fé. A graça, meus irmãos, o que é a graça? A graça, na verdade, é um dom. Um dom que Deus deu aos homens para que eles sejam capazes de alcançar a salvação. A graça é somente isso. É um dom de Deus. Um dom de salvação. Um dom que Ele deu para nós, para que nós venhamos alcançar a salvação. Isso significa graça. Mas agora a salvação já é por meio de fé. Ela já não vem por lei mais, obra da lei. Ela já vem por fé em Jesus Cristo. Meus irmãos, mas eu quero dizer para os irmãos aqui, muito interessante que eu vou falar para os irmãos aqui, a todos quando chegar esse vídeo, né? Os irmãos aí que viu o título e foi por curiosidade, ou que já me acompanha no canal aí, os irmãos gostou, se inscreva, dá like, deixa suas opiniões, porque isso vale muito para nós. Esse vídeo tem que alcançar mais pessoas e chegar a um patamar aqui de 1.000 inscritos para poder estar fazendo live ao vivo. Amém, meus irmãos? Então, eu quero dizer para os irmãos aqui que a lei que foi dada para o povo de Israel, a lei do passado, a lei sempre foi justa, ela sempre foi boa. Só que nós, homens, nós somos muito pecador. Na verdade, foi nós que foi falho, não foi a lei. Nós conheceu o pecado através da lei, conheceu nós através da lei. Os irmãos podem ver lá em Êxodo 20, no versículo 13, que diz assim: não matarás. Porque, meu irmão, nós temos que entender que a lei, ela é um espelho para nós. É um espelho. É como a gente olha no espelho e vê o que nós somos. A lei foi isso. Ela trouxe para nós um espelho, trouxe para nós um conhecimento para nós chegar até Cristo, até Jesus Cristo, aquele que morreu para nos salvar e aquele que trouxe para nós a porta da graça. Amém, meus irmãos? Porque é igual está falando aqui lá em Êxodo, onde tem os mandamentos, e serviu de exemplo, de espelho, para que nós viesse chegar até Cristo. Igual diz para os irmãos aí em Êxodo 20, no versículo 13, que esse mandamento é não matarás. Mas aí, Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele já veio deixar bem relatado para nós, em Mateus 5, 22, ele já diferenciou esse mandamento, porém mais rigoroso. Qualquer que encolerizar contra seu irmão é chamado réu do juízo. Chamado réu do juízo. E réu do juízo é aquele que chama para o juízo. Aquele réu, ele vai ter que se apresentar no dia do juízo junto. Então, meus irmãos, tem várias passagens também
Em primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 15, aquele que aborrece o seu irmão é chamado de homicida. Então, meus irmãos, nós temos que entender que tudo lá no passado traz um espelho. Traz um espelho. Porque aqui, não matarás, mas se você aborrecer teu irmão, você está matando ele, está sendo homicida. Se você encolerizar contra seu irmão, é réu de juízo. E também, meus irmãos, a gente tem que entender é o seguinte: não matarás, mas aquele que está bebendo, ele está matando a si mesmo. Aquele que está drogando, ele está matando a si mesmo. Com certeza, né, meus irmãos? Se ele não se arrepender, não voltar para Jesus Cristo e largar todos os atos, bebida, droga, prostituição, tudo isso aí leva o homem à morte, né? É o que diz em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é Jesus Cristo, né? O dom gratuito é Jesus Cristo. Então, meus irmãos, aqui é só uma reflexão da lei, mas nós não tem salvação na lei de forma nenhuma. A lei não pode nos salvar. Ela ficou enferma. Não que a lei é ruim. A lei é boa, santa. Paulo declara isso, que ela é boa e santa. Nós que somos pecadores. Então, meus irmãos, aí voltando agora para o Novo Testamento, onde fala sobre a graça, em vários lugares fala sobre a graça. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo curto para que os irmãos vejam tranquilamente, porque se ele ficar maior, já fica mais estendido e os irmãos, muitos não gostam. E eu estou tentando encurtar ele máximo, porque se explicar sobre graça e lei é temporário. É 2, 3 horas, 4 horas, 6 horas, e aqui a gente tem pouco tempo. Então vou resumir algumas coisas, porque a gente tem que entender. Lá em Romanos 5, no versículo 1, diz assim, ó: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem paciência. Então aqui a gente sabendo que nós, sendo pois justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no passado, a lei não tinha paz com Deus. Não tinha. Jesus Cristo veio hoje para que nós venha ter paz com Deus, para que nós venha ter outra nova aliança com Deus. Porque o homem sempre foi falho. A lei foi decretada para Israel, mas não cumpria. Então, sabendo desde já que nós não somos salvos pela lei, nós não pode tomar força da lei para a salvação, senão nós está anulando a graça de Cristo. Nós está anulando Jesus Cristo. Na verdade é essa, porque Jesus Cristo veio morrer para pagar esse pecado aí. Esse pecado que a gente não conseguia, e através de apagar esse pecado, agora nós temos paz com Deus. Amém, meus irmãos? Então, o que acontece? Nesse tipo de debates aí, há muita polêmica, porque uns falam que foi abolida a lei, outros falam que agora nós somos salvos só pela graça, não precisa de mais nada. Na verdade, meus irmãos, quem está na graça não pode pecar de forma nenhuma. Forma nenhuma. Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 1. Ó, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Entendeu, meus irmãos? Então, nós que morremos para o pecado, nós não pode viver mais no pecado, de forma nenhuma. Quem está enquadrado na graça de Cristo, na fé para a salvação,
Nós não pode pecar mais. Nós não vive mais do pecado. Nós vive agora para Cristo. Nós vive em Cristo Jesus. E aquele que está em Cristo Jesus jamais pode pecar. Vamos para o versículo 14 aqui de Romanos 6 ainda. Versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Ah, não, agora nós estamos debaixo da graça. Então nós pode pecar. Peca, continua pecando, mas você vai descer para o inferno. Porque no céu não entra pecado. Você vai ter uma condenação sobre o seu pecado. Tá me entendendo, meu irmão? As coisas não é dessa forma. Quem está na graça, quem está na fé em Cristo Jesus, nós temos que andar como Ele andou. Nós somos salvos por Jesus Cristo. Nós temos que ver aqui o que Paulo veio falar dentro das cartas. Dentro das 13 cartas aí de Paulo, aí, nós temos que ver o que está enquadrado, o que é graça. O que os apóstolos também de Cristo falou. Porque não foi só Paulo que trouxe a graça. Na verdade, a graça ela já veio Deus do passado. Deus de Abraão. Por fé. Lá em Hebreus 11 vai dizer para nós, os gigantes da fé. Então, meus irmãos, a graça veio Deus de lá. Só que aí Paulo, ele veio agora trazer a recordação, relembrando o povo que nós somos salvos é pela fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a gente não somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé. A graça é só um dom que Deus deu, uma dádiva que deu para o homem. Então, meus irmãos, a gente tem que entender que nós estamos chegando no tempo do fim. No tempo do fim, e sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? O que está em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Então, sem fé nós não conseguimos agradar a Deus. E sem fé nós não sobe para o céu. Sem fé nós não tem salvação. Porque a graça, ela vem com complemento. Nós somos salvos por meio da fé. Nós temos que ter fé em Jesus Cristo, fé que nós vamos ser salvos, andar corretamente, andar como cristão, viver como cristão, andar com ordem e decência, pagar aquele que nós deve. Nós temos que ter um bom testemunho, um bom relacionamento com os irmãos. Nós não pode andar conforme a gente vê aí os crentes, os cristãos andando hoje. Então, a graça de Cristo, ela reserva nós para que nós não venhamos contaminar com o mundo. Ela não deixa nós contaminar, ela tira nós da contaminação, tira nós do pecado, tira nós do jugo, tira nós do fardo pesado e traz nós para andar em retidão com Cristo, aquele que teve um novo nascimento, porque a graça ela dá um novo nascimento para nós. Primeiramente que ela vem com complemento, a fé vem com complemento, com tudo, arrependimento, frutos do Espírito, mansidão, temperança, amor, paz, alegria. Então, meus irmãos, quem está em Jesus Cristo é nova criatura. Paulo vem descrever, né, que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem é justificado pela fé em Jesus Cristo, nós, gentil, igreja, povo eleito, nós temos que ter Cristo dentro de nós. E como que nós pode ter Cristo se nós ainda quer viver na prática do pecado, na prática do erro? Então nós não está enquadrado ainda nessa fé. Porque a fé reserva nós, tira nós de tudo enquanto é iniquidade e de tudo enquanto é pecado. Amém, meus irmãos? Eu quero também ler com os irmãos em 2 Coríntios, versículo 5. Os irmãos que estiver com a sua Bíblia aí, quiser acompanhar. 2 Coríntios 5, 21.
aqui vai falar sobre o pecado. Porque Jesus Cristo, ele veio por isso, ele não conhecia o pecado. E aqui em 2 Coríntios 5, versículo 20, ó, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Só por meio de Jesus Cristo. Só por meio de Jesus Cristo que nós alcançamos a salvação. Não tem outro. Não tem outro caminho. Jesus Cristo é o caminho. É o que está em João 14, versículo 6, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que que ali Jesus Cristo, o apóstolo João descreveu aquilo ali? Não quer dizer ali que ele é o Pai. É porque ele é o caminho para levar para Deus. Ninguém vem a mim. Ninguém passa em outro lugar para chegar a Deus. Tem que vir em Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele é o centro. Ele é a porta. Ele é o pastor. Então, ele é o caminho. Então, vem nele. Ninguém... Ó, então a gente tem que entender. Porque ficam as coisas aí. Ah, não, ele está dizendo que ele é o Pai. Lógico que também lá em Isaías 9, versículo 6, vai dizer que ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz, né? E nós temos que crer que Jesus Cristo é o nosso Pai. É o nosso Pai. Por quê? Porque Abraão era o nosso pai. Agora Jesus Cristo é o nosso pai. Nessa nova aliança ele é o nosso pai. Abraão era o nosso pai, pai da eternidade. Agora Jesus Cristo é o nosso pai. Então tudo foi entregue para Jesus Cristo. Todo poder, toda autoridade, nossas vidas, tudo. Jesus Cristo, ele é o centro de tudo. Então, meus irmãos, aqui nós vamos entender que Jesus Cristo sem pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feito justiça de Deus. Deus, ele ia aniquilar essa raça, aniquilar esse povo. Jesus Cristo teve que vir para dar nós chance de salvação, para que nós venha a ser salvo. E mesmo assim, meus irmãos, a salvação não é para todos, porque nem todos têm fé. E sem fé, nós não é salvo. Nem todos neste mundo vai ser salvo, porque quer viver uma vida de pecado, uma vida de desilusão, uma vida de ostentação, uma vida de prosperidade financeira, bens materiais, aonde não larga o dinheiro, né? Lá em Mateus 19 a gente vê uma reflexão ali do jovem rico ali, né? Então ele acabou perdendo a sua salvação porque ele amarrou no dinheiro, entristeceu muito quando Jesus Cristo falou, mas se falta um dos mandamentos ainda, né? Divide tudo que você tem aos pobres. Então, meus irmãos, a salvação não é para todos. A gente vê Deus do passado ali, quem vem perdendo. Israel, Sodoma e Gomorra, a gente sabe muito bem que nem todos vai ser salvo. Então, meus irmãos, a gente tem que entender a palavra para que nós não venha ser contradizente da palavra. Eu quero também ler com os irmãos em Hebreus 10. Hoje eu estou mais devagar, meus irmãos, para que nós venhamos entender. Hebreus 10, versículo 26 a 29. Ó, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Tá me entendendo, meu irmão? Então é o seguinte: porque se pecar voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, qual o conhecimento? A fé, a graça. Então, meus irmãos, aqui, Hebreus, muitos deles já sabem, os estudiosos aí, sabem que Paulo que vem relatar também essa carta de Hebreus, e sabemos que nós não podemos pecar. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. No passado morria por 2 ou 3 testemunhas. Porque o que acontece? A lei mata, né? E a letra que é o Espírito Santo vivifica.
Então, ó, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fazer agravo ao Espírito da graça. Então, meus irmãos, quem está na graça não pode pecar. Se pecar, é o que está aqui no Hebreus 10, 27, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar o adversário. Porque aqui, meus irmãos, nós vamos estar pisando no Espírito da graça. O Espírito da graça. Então, meus irmãos, nós temos que entender que a graça não é para nós pecar. A graça é uma porta para que nós venha ter salvação. Entendeu, meus irmãos? Quero ler também com os irmãos na primeira carta de João, 3, 6. Primeira carta de João 3, 6, que diz assim, ó, qualquer que permanecer nele não peca, qualquer que pecar não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então aqui o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele que veio na terra para poder desfazer a obra do diabo. Então nós não podemos pecar. Quem peca é filho do diabo. Está dizendo aqui para nós. Não é eu. É a palavra. O apóstolo João aqui veio descrever para nós. Então, a gente sabemos aí que as cartas de João aí, João foi o último discípulo, né? O último dos apóstolos, dizer mais real e certa verdade, é o último dos apóstolos mais velho e o que ficou por último. Então ele viu coisas e Deus, Jesus Cristo, revelou muitas coisas para ele no Apocalipse, coisas que nenhum dos outros apóstolos viu, João viu. Então, meus irmãos, nós temos que entender aí que nós não podemos pecar. E também falar com os irmãos aí, voltando aí sobre a lei, lá em Romanos 10, no versículo 4, vai falar que o fim da lei é Cristo. Não é que ele aboliu tudo, não é que acabou com toda a lei, não é que acabou, mas o fim dela foi Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por ela, cumpriu a lei, o que está em Mateus 5, né, que ele não veio desfazer da lei, ele veio cumprir, não veio abrogar, mas ele veio cumprir. Então ele cumpriu, ele foi o cumpridor da lei, passou a lei toda, mas chegou no patamar onde ele foi o fim. O fim da lei é Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então nós temos que entender que nós somos salvos pela fé, não é pela graça, é pela fé. A graça é um favor de Jesus Cristo que deu para nós, que nós não merecemos, um favor imerecido. Mas nós não devemos tomar força da lei. E sabemos também que dentro da graça não podemos pecar. Tem as ordenanças para que nós venhamos andar corretamente como Cristo quer que nós anda, como Cristo quer que nós vivemos. Porque muitos aí, a gente ouve falar aí, né, que entrou dentro da graça, já não precisa mais nada, você está salvo. Então, meu amigão, tem que ler a Bíblia, tem que pedir conhecimento ao Senhor Jesus Cristo, para Ele te dar discernimento. Nós temos que estar enquadrado dentro da verdade. Nós não precisamos de obra da lei, porque senão em Efésios 2, no versículo 10, estaria contradizendo ali que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Então, as boas obras nós temos que fazer. O que é a boa obra? Levar o evangelho, pregar a verdade, curar os enfermos, fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não precisássemos de obra, nós não precisávamos de pregar o evangelho. Nós podíamos ficar dentro de casa. Se lá no céu nós vamos ter obra, Jesus Cristo fez obra aqui na terra, então quem está na graça não vai fazer? Mentira, nós temos que fazer a obra do amor. Ela contribui com a nossa salvação. Ela está retida com a nossa salvação. As obras vão nos acompanhar. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Aqui está uma reflexão sobre a lei e a graça, porém, resumida. Isso aqui precisaria de tempo, dedicação e porque é uma coisa bem polêmica também, é uma coisa onde muitos vão
vão dizer que está certo e muitos vão dizer que está errado, mas aí vai a opinião de cada um. É a palavra de Deus que vem nos... Cada dia a gente vai crescendo no conhecimento, cada dia a gente vai entendendo um pouco, porque cada passo que a gente dá, caminhando dentro do Evangelho, a gente vai tendo mais conhecimento. Às vezes, coisa que eu já preguei há um ano atrás, é, às vezes até mais, em outra denominação, hoje eu estou, na verdade, mudando toda a minha trajetória de pregação e de conhecimento e de sabedoria, porque não foi sabedoria divina, foi sabedoria humana, foi coisas que eu aprendi humanamente sem examinar a Escritura. Hoje já estou direcionado pelo Espírito Santo de Deus, trazendo para os irmãos e trazendo para mim também uma reflexão. Os irmãos que tiverem alguma dúvida, deixa no rodapé escrito. Se eu puder, com o meu conhecimento, estarei respondendo a cada um. E se os irmãos gostou, dá like, compartilha esse vídeo. Não é para crescimento meu de inscrito, eu não ganho nada com o YouTube, não tenho vínculo nenhum com o YouTube, nem quero. Eu quero aqui trazer a palavra de Deus, porque eu recebi de graça eu vou dar. Então eu só quero que todos fiquem atento, para que nós venha ter certeza da nossa salvação. E a certeza da nossa salvação é por fé em Jesus Cristo. Ela não vem de obra da lei, ela não vem de lei, ela não vem nada do passado. Ela vem por fé, caminhando por fé em Jesus Cristo. Nós não dependemos de carregar fardo nenhum do passado, mas que nós venhamos andar em retidão com Cristo, sem pecado, com amor, fidelidade, compromisso, amando teu próximo, e assim nós vamos chegar ao fim, que é Cristo Jesus, ao alvo, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém? E depois eu vou estar fazendo outros vídeos aí, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abrir o entendimento de vocês a cada dia e que nós possa estar aí crescendo no conhecimento e no amor, na fidelidade, para que nós venhamos ir para o céu. Amém? Jesus Cristo está me esperando você, e a cada momento nós temos que se santificar. Santificar na verdade. Santifica na verdade, pois a tua palavra é a verdade.